Então, queridos, boa noite aqui ao pessoal. Eu vou falar alto, vocês vão ter que... Porque o pessoal, todo mundo tem que ouvir. Bem, eu gostaria de começar com uma oração. E aproveitar que estamos aqui, eu vou pedir aqui ao Edmar que possa orar para nós. Pode vir aqui, pessoal, te ouvir. Vai ouvir daí? Então vai lá. Pai amado, eu te adoro, meu Senhor, pela sua bondade, que nos tens conduzido, Senhor, ao arrependimento e fé, que nos leva a um relacionamento contigo. Te peço, Senhor, que o Senhor nos esteja nos encorajando a entrar nas novas etapas dos módulos. E te peço para o professor Willa, que o Senhor possa estar abençoando grandemente como o Senhor tem feito. E nos encoraja, Pai, cada um de nós, a estar em busca, Senhor, de intimidade contigo e de um conhecimento mais profundo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edmar. Bem, queridos, estamos chegando ao final e hoje nós vamos estar encerrando, falando um pouco mais ainda sobre os mandamentos de Deus, sobre decretos e sobre algumas outras coisas que são importantes, tá? Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que vocês vão ver que a gente não viu todas as coisas que estão na apostila. Mas é uma coisa que eu expliquei desde o começo, né? Nós não estamos aqui e não vamos gastar tempo lendo a apostila. A apostila é o material que vai estar de apoio, mas aqueles pontos que são mais importantes são aqueles que a gente vai tratar nas aulas. Então, algumas coisas que a gente pulou na apostila foi porque realmente são mais simples e que a simples leitura da apostila não vai ter dificuldade para o seu entendimento. Mas a gente vai dar foco, sim, nas coisas que são mais sérias e que elas precisam de maior cuidado, tá? Então, olha só. Abram aí na página 28, na apostila, ok? Nós estamos aí. Na página 28, e nós vamos ver um pouco sobre a diferença. Nós estamos falando sobre decretos, né? E a gente vai primeiro entender uma coisa muito simples aqui sobre uma diferença entre decreto e predestinação. Porque, às vezes, algumas pessoas confundem um pouco esses dois conceitos, ok? Mas, assim, a ideia de decreto são as determinações que Deus fez para o funcionamento das coisas. Então, a gente entende por decreto a ideia exatamente do plano geral de Deus para todas as coisas. Então, o plano geral de Deus é o que a gente entende por decretos. São aqueles que vão fazer tudo aquilo que Deus planejou para que pudesse acontecer, né? Então, aí a gente tem o planejamento do mundo, planejamento da raça humana, o planejamento da história. A história em si, como eu falei na última aula, não é somente a história bíblica, mas Deus tem o controle de toda a história de todos os povos, todas as nações. Tudo que aconteceu está sob o controle, está sob o decreto de Deus. Então, a gente vai entender que decreto é justamente esse plano geral que vai fazer com que todas as coisas sigam uma ordem e os acontecimentos se sucedam até que se complete todo aquele plano. Então, esses são decretos. Na página 29, você vai ver aí, falar sobre... Ok? Predestinação. E aí é diferente, tá? Predestinação a gente entende e já conhece, porque é exatamente a ideia da salvação. Então, a salvação, ela não é um decreto. Certo? O decreto é o plano geral. A salvação é o que a gente chama de predestinação. É justamente as pessoas que Deus, de antemão, lembra lá de Efésios capítulo 1, né? As pessoas que, de antemão, Deus escolheu para a salvação. Então, a ideia disso é para a gente não confundir e achar
que a salvação é um decreto de Deus, é um plano de Deus? Não. A predestinação é uma afirmação que ele fez em que ele determinou quem seriam as pessoas. A salvação é atingida através de um plano que está no plano geral, mas ela é para confirmar justamente a predestinação que ele havia determinado. Certo? Então, só para a gente não confundir esses dois conceitos. Deixa eu tentar. Tudo tranquilo aí, o pessoal em casa? Vocês estão ouvindo bem? Diga que sim. Se estiver tudo ok. Beleza. Então, olha só. Vamos falar um pouco, então, mais específico sobre alguns pontos que a gente vai entender, né? Uma das coisas que a gente vai entender, eu vou dividir aqui também a leitura. Deixa eu ver aqui. Cadê a Maria Antônia, tá? Salmo 135, 6. Deixa eu ver quem mais aqui. Betânia. Efésios 1, 11. Vamos ver aqui que esses decretos foram feitos de forma livre, a vontade de Deus, simplesmente. Pode ler aí, Maria Antônia. Salmo 135, 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Olha só. Tudo que, para ele, aprove, mais ou menos eu dizer, olha, tudo que ele quis, tudo que ele achou legal, tudo que ele gostou de fazer, né? E vamos lá, Betânia, pode ler aí. Ok. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, olha só, os decretos de Deus, eles vamos entender que eles, primeiro, não sofrem nenhuma pressão interna. Ou seja, o próprio Deus, ele não precisava de nada para tomar essas iniciativas. Ele não estava assim, se sentindo sozinho, então ele criou o homem para ter companhia do homem, né? Ele estava se sentindo aí meio de lado, e aí decretou que era para louvar o nome dele. Quer dizer, não, ele não tinha, ele era suficiente em si mesmo. Ele não precisou e nunca vai precisar de nada. Certo? Então, ele não fez isso porque houve uma pressão interna dele, né? Porque ele precisava de alguma coisa. Uma das coisas que eu gosto, a gente entender, porque... Opa, olha as provas voando. Olha só, vocês lembram da mitologia grega, né? Já ouviram falar da mitologia grega? Minotauro, Zeus, essa coisa aí. E uma coisa que é bem interessante quanto a isso é que a gente vê aqueles deuses lá, eles brigavam entre si por adoração. Eles necessitavam que os homens os adorassem. Então, era muito comum eles tentarem um passar a perna no outro para conseguir, porque eles precisavam da adoração dos homens. O poder deles vinha da adoração que os homens davam para eles. Então, eles precisavam dos homens, eles não eram suficientes em si mesmos. Certo? Claro, não eram do fato da história, porque isso aí nunca existiu, né? Mas a gente vê que a criação disso teve uma criação de olhar humano, né? Então, quem criou essa mitologia toda, ela trouxe essa ideia de olhar humano e botou os deuses lá dependentes de algumas coisas. Então, era comum, se aquela cidade adorava um deus, era como outro deus ir lá e oferecer alguma coisa ali para... Olha, vocês mudam para cá e eu dou outras coisas. Então, aquela expressão, já viu aquela expressão furar o olho? Era mais ou menos então, eles faziam isso muito.
Eles ficavam furando o olho um dos outros. Por quê? Porque eles não eram suficientes em si e precisavam da adoração. Já Deus, não. Nosso Deus, não. Ele é suficiente em si mesmo. Não há nada que lhe falte. Não há nada que ele necessite. Então, ele não criou a raça humana, não criou o mundo, não criou todas essas coisas por necessidade de receber algo em troca. Então, foi um plano simplesmente tomado de livre iniciativa dele. E outra coisa é que ele também não recebeu nenhuma pressão externa para fazer. Eu quero que alguém leia aí Isaías, capítulo 40. Deixa eu ver quem pode ler. Gleison, pode ler aí. Aí tu vai ativar o microfone para o pessoal te ouvir lá, tá, Gleison? Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito Santo? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Olha só, né? É muito legal. Eu gosto desse texto de Isaías, assim como eu gosto muito do texto de Jó, quando diz, olha, Deus, quando veio fazer, ele pediu alguma dica para... Quem foi que aconselhou? Quem foi que disse, olha, é melhor ter 5 dedos na mão, né? Olha, para ficar bom, o polegar tem que ficar em oposição aos outros, né? Porque se tiver tudo para o mesmo lado, não dá para segurar. Quer dizer, houve isso? Não. Deus não precisou de nenhum estímulo externo, de nada que pudesse vir para ajudá-lo a fazer a coisa. Ok? Então, os decretos deles fluíram livremente da vontade dele. Ele não tinha necessidade de fazer. Nem por um estímulo interno e nem por um estímulo externo. Ok? Agora, uma coisa bem importante, tá? Esses decretos são imutáveis, assim como Deus é. Ele não vai mudar as coisas que ele determinou. Na aula de ontem, a gente viu e debateu um pouco sobre a ideia de Deus pode encurtar ou alongar a vida de alguém. Né? E aí eu até falei, não tenham pressa em responder, porque às vezes a gente se apressa em responder e acaba não raciocinando direito, né? É claro que, embora algumas pessoas creem nisso, nós particularmente não cremos. Por quê? Porque se Deus tiver que mudar um plano, significa que houve algum problema naquele plano. Eu lembro da Dilma, lembro do governo da Dilma? Ela tinha uma meta para atingir, né? Então, a meta era tal coisa. O que acontecia? Se ela não atingisse a meta, ela fazia o quê? Ela mudava a meta. Aí fica fácil, né? Ah, minha meta é tal coisa, mas eu não atingi, eu mudei a meta. Ah, agora eu cheguei lá. Então, isso expressa o quê? Uma falta de controle. Então, nós não cremos que Deus mude seus planos. Os planos de Deus são eternos. E agora vamos dividir um aí. Cadê? Isaac? Salmo 33, 11. Nila, Efésios 3, 11. E Mário, Tiago 1, 17. Então, os planos de Deus são perfeitos e imutáveis. Vamos lá. Peraí, eu vou só desligar o som e tu lê aí, Isaac. Peraí. Vai, Isaac, pode ler. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ok, obrigado, Isaac. Olha só, o conselho do Senhor dura para... E a ideia de sempre, exatamente, é isso mesmo, é sempre mesmo.
Vamos lá. Nila, Efésios 3:11. 3:11, né? Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Só o 11? Só o 11. Olha só, propósito eterno. E cadê quem ficou com o Tiago? Foi a Betânia, né? Eu, Mário. Mário, pode ler, Mário. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Obrigado, Mário. Então, olha só, uma das coisas que é muito séria a gente entender sobre o nosso Deus é que é um Deus que não muda. Ele é um Deus que, como diz Tiago, nem sombra de mudança pode existir nele. E isso é muito importante porque isso é a base de tudo que a gente crê. Aqueles deuses lá que eu falei ainda há pouco, eles mudavam de opinião, ora ele era teu amigo, ora ele era teu inimigo, ora ele fazia teu bem, ora ele fazia teu mal. Então, era alguém que não passava firmeza. E, constantemente, as pessoas estavam com medo daquele pessoal. Porque eu nunca sabia se ele ia amanhecer de bom humor ou se ia amanhecer de mau humor. Né? É difícil você... Imagina aquele quem tem um patrão aí, que é um patrão... Eu costumo dizer que patrão é tudo igual. O patrão é sempre duro, sempre chato. Não sei, né? Tudo bem. Mas é muito melhor você ter um patrão que você sabe que é enjoado ou um patrão que você sabe que é mais calmo do que ter um que ora de um jeito, ora de outro. Ficaria muito complicado trabalhar para um cidadão assim. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste, outro dia ele está... Quer dizer, ele passa a insegurança. Então, nós servimos um Deus e uma coisa que é muito importante para o nosso entendimento é que a base da nossa fé é justamente no fato dele não mudar. O que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. O que ele falou que não vai fazer, ele não vai fazer e pronto. Certo? Então, olha só. A gente pode entender dois dos atributos muito importantes dele que têm a ver com os planos dele, com os decretos dele. Primeiro é a onisciência. Sabe? A gente faz planos, né? Ainda agora eu falei da Dilma, né? Que ela não atingia a meta, ela fazia o quê? Mudava a meta. A gente assiste aqueles filmes de espionagem, aqueles filmes de guerra, né, que sempre tem. Aí o cara pergunta, qual é o plano B? Por quê? Porque eles têm um plano, né? Eles vão fazer aqui, olha, a gente vai para cá, tal. Se der algum problema e não der certo, a gente já corre para o outro lado. Né? Gente, Deus não tem plano B. Não tem possibilidade de Deus ser pego de surpresa. Não dá para ele ser enganado ou para ele ser surpreendido. Ele, rapaz, eu não esperava que o Isaac viesse de camisa branca. Já pegou Deus de surpresa, né? É possível acontecer isso? Não. O nosso Deus é um Deus onisciente. Por isso que ontem, quando a gente tratou sobre aquela possibilidade de esticar a vida ou abreviar a vida, a gente vê que isso não é possível. Por quê? Porque Deus não vai ser surpreendido no meio do caminho. Ele não vai ser pego de surpresa. Rapaz, esse cara está dando mais trabalho do que eu imaginava. Diga, Isaac, diga. Uma pessoa me falou que a graça era o segundo plano, porque a lei deu errado. Aí, eu já ouvi isso, sabe? Alguém dizer, a igreja... Eu já ouvi dizer que a igreja é um parêntese.
Já vê que a igreja é um plano B? E a resposta é claro que não. Claro que não. Então, agora nós vimos em Efésios capítulo 1, como é que pode ser um plano B se antes da fundação do mundo ele já tinha escolhido as pessoas que fariam parte da igreja? Ok? Igreja é plano de Deus e plano traçado direito. Deus não é pego de surpresa. Muita gente prega, Jesus veio para Israel e Israel não recebeu. Aí Deus teve que traçar um plano aqui, abrir um parênteses, deixa Israel quieto lá, e agora vamos tratar da igreja. Certo? A resposta é não. O Ricardo está aí, vocês já estudaram Apocalipse com ele? E quem ainda não estudou, vai estudar, e a gente vai entender a dispensação, e a gente vai entender que a igreja é uma dispensação. E planejada. Não é feito para tapar um buraco. Porque eu me sentiria muito mal se dissesse, poxa, eu estou aqui para tapar um buraco. Poxa, então quer dizer que se Israel tivesse aceitado, eu estava lascado para cá. Não tinha nada para mim. Na verdade, a gente iria para esse lado. Ok? Então, plano de Deus e igreja é plano de Deus. Não tem a ver com o fato de Israel ter aceitado ou não. Ok? A gente precisa sempre lembrar disso. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo para estar aqui e para ser parte do corpo de Cristo. Eu não fui escolhido na marra quando Israel resolveu que não iria receber o Messias. Tá? Diga, alguém? Deus já sabia que Adão ia pecar, né? Sim. Quando ele fez ele lá, já estava nos planos. Estava nos planos. O Daniel falou que Deus já sabia sobre Adão e estava no plano dele o que ia acontecer com Adão. E a resposta é sim. Ok? Embora, claro, a gente sabe que Deus não quer o pecado, mas ele sabe o que vai acontecer. Ok? Aí, pessoal online, está tudo tranquilo até agora? William, Diga, Dinaldo. Só uma dúvida. Aquele mandamento que Deus fala assim, que é honrar pai e mãe para que prolongue os dias na terra. Quer dizer o quê? Aquilo é uma promessa de cumprimento, tá? Mas não que isso signifique que o fato de eu honrar altera o que Deus está fazendo por mim, tá? O plano que Deus tem para mim. E nem se eu não honrar, isso vai alterar, ok? A ideia de prolongar os anos e se ir bem é uma ideia de que você vai ser abençoado. Você vai receber bênção, tá? Não vamos honrar o pai e a mãe para cobrar de Deus uma vida longa. Olha, tem muita gente que honrou o pai e mãe e morreu cedo. Tá? Então, mas a ideia aqui, não vamos imaginar isso como uma possibilidade de eu barganhar com Deus alguma coisa ali. Tá? Então, honra para que te vá bem e seja de longa vida, é a ideia de você vai ser bem abençoado. Tá? Não quer dizer que a sua vida vai ser esticada ou reduzida por isso, tá? Mas quer dizer que você cumpre isso e você vai sim ter uma vida abençoada. A ideia de viver de longa vida é uma ideia de uma vida boa e abençoada. Ok? Então, não é não vamos fazer que nem o cara que ia dar o cara que ia cumprir o voto e Deus é obrigado a abençoar. Certo? Não vamos. Nada que a gente faça ou deixe de fazer vai mudar o que Deus tem planejado para nós. Certo? Agora, a gente vai obedecer? Claro, não é ordem. Ordem foi feita para quê? Para obedecer. Eu não sei quem disse uma vez, eu não entendi essa ordem.
Não, eu não entendi por que eu vou fazer isso. Olha, você não tem que entender. Exatamente. Seu papel não é entender. Né? Seu papel é fazer. Tranquilo aí? Pessoal online aí, entendeu bem isso? Está tranquilo até agora? Então, gente, outra coisa. Então, primeiro, a onisciência de Deus faz com que ele não seja pego de surpresa. Alguém onisciente nunca vai ser surpreendido. E outra coisa, o outro conceito que faz com que os mandamentos dele, os decretos deles sejam e nunca mudem, é a sua onipotência. Ou seja, não tem ninguém acima dele para mandar ele mudar. Diga, Isaac. Eu gosto do Salmo 139, 16. É bom, fala no microfonezinho para o pessoal lá de casa te ouvir. Cadê, tá ali? Eu gosto do Salmo 139, 16, que fala que Davi falou que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foi escrito todos os meus dias, escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Exatamente. Ok? Então, Deus é onipotente, significa que... Sabe, imagina a ideia, olha a ideia aqui. A Cacau e o Gleison, tem lá a Eduarda e a Clara, né? Eu sei porque elas participavam com a Dé. A Cacau chega e dá uma ordem, olha, você não vai fazer tal coisa. Ela é muito espertinha, ela vai o quê? Vai lá com o pai dela. Pai, eu posso? Pai, eu posso fazer, né? Tal. Aí o pai dela, sem consultar, não, isso é hipotético, tá? Sem consultar, ele diz, pode. Aí eu pergunto, ela pode ou ela não pode? A resposta é, ela pode. Por quê? Porque, biblicamente, quem é a autoridade maior no lar? É o marido, é o esposo, é o pai. Ok? Então, é claro que depois ele vai se entender lá com a esposa, né? Depois ele vai se entender lá, esse negócio aí. Mas, biblicamente falando, a ordem que a Cacau deu, ela foi derrubada por uma ordem superior. Tá? Então, isso que é a ideia de autoridade. Ok? Isso vale o contrário, tá? Não vale, não, tá? Biblicamente, a cabeça do lar é o esposo. Agora, Deus, ele está aqui e acima dele não tem ninguém. Então, eu vou inverter o exemplo ali da Cacau e o Gleison. O Gleison chega para a menina e diz, olha, você não pode fazer isso. Ela quer bancar espertinha, vai lá com a mãe dela. Posso? A mãe dela diz, pode. Aí eu pergunto, ela pode ou não pode? Não pode. Por quê? Porque a ordem maior, a ordem que tem que valer é aquele que tem a maior autoridade. Certo? Agora, cuidado, que os filhos são muito bons nisso, viu? Exatamente. Exatamente. Eles são muito bons em fazer esse joguinho de para cá e para lá. Se o casal não tiver muito bem alinhado, diga, Sebastião. Então, peraí, passa o microfone para o Sebastião aqui. Só para o pessoal de casa poder te ouvir também quando tu falar. É por isso que, na época da minha mãe e do meu padrasto, que eu não conhecia meu pai, quando meu padrasto falava, ela apoiava. E não tinha saída para mim. Eu apanhava. Se eu corresse para o mato, chegava em casa apanhava. Os dois apoiavam. Hoje em dia tem esse negócio, né? A mãe fala, o pai vai desapoio. O pai fala, a mãe vai desapoio. Aí o filho não obedece os pais, por causa disso. Viu? A imparcialidade no lar. Exatamente. Obrigado, Sebastião. Então, a ideia que a gente está passando aqui é justamente que, com relação a Deus, não vai haver
esse desequilíbrio. Por quê? Porque ele é que é a maior autoridade. Então, todos os mandamentos, todas as colocações que ele faz, não tem ninguém que possa estar acima dele e sequer questioná-lo. Então, isso é mais uma razão para que a gente possa ter segurança. Então, a gente, além de ter a segurança que o nosso Deus não muda e que a palavra dele é uma só, a gente também tem a segurança de que não existe nada acima dele que possa fazê-lo mudar aquilo que ele determinou. William, posso... Oi? Nonato. Todo esse entendimento, William, né? Boa noite, primeiro, irmãos. Então, sabemos que Deus é eterno, onisciente, onipresente, ou seja, sabe tudo, seja presente, seja o passado, seja o futuro, porque ele já preveu isso, igualmente tão bem como ele vê e como ele se lembra. Assim, tudo acontece, tudo aconteceu, acontece e vai acontecer, está dentro dos seus planos, ou seja, dentro dos seus decretos, né? Porque ele é soberano, certo? Mas o homem só sabe um pouco do presente e aprende um pouco do passado. E algumas coisas, outras fontes, certo? Está revelado na palavra que está na Bíblia, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus é permissivo, né, em algumas circunstâncias para as decisões do homem, ou seja, tem o seu livre-arbítrio. É mais ou menos isso? Exatamente. Na verdade, a gente entende o livre-arbítrio apenas para aqueles que já têm a salvação. Certo, ok. Certo? Porque, diga... Ah, tá. Porque, lembre-se, tá? Livre-arbítrio não é para toda a humanidade. Quem não tem a salvação é o quê? É escravo do pecado e não tem livre-arbítrio. A vida dele é pecar. Tá? Então, mas Deus tem a vontade permissiva? Tem. Mas tudo está dentro daquilo que ele já traçou. Tudo está dentro e vai acontecer como ele traçou. Perfeito, ok. Costuma dizer, alguém alguém que a gente não consegue enganar, né? Porque a gente tenta fazer, mas não dá. Ele sabe, ele conhece, né? Então, a gente, quando eu falo raça humana, tá? Não estou falando de nós especificamente. Ok? Mas vamos lá, vamos avançar para a página 30. Eu tenho só coisas, porque a gente vai entrar num assunto muito sério que nós não podemos deixar de tratar sobre isso, tá? Sobre a origem do mal. E isso também vai ser uma coisa que a gente vai gastar um pouquinho de tempo, tá? Mas olha só, o grande propósito dos decretos de Deus é a sua própria glória. Tudo que Deus fez, ele fez para a sua glória. Para o louvor da sua glória. Então, vamos aqui. Lucas, Efésios 1:6. Olha só, tu vai ler o capítulo 1, tu vai ler o versículo 6, o versículo 12 e o versículo 14. Tá? O Lucas. E... Rosa, eu achei que eu ia vê-la aqui hoje, tá, Rosa? Mas já que eu não vejo, eu vou ouvi-la. Apocalipse 4:11, tá, Rosa? Ok. Então, primeiro o Lucas aqui, e depois a Rosa, tá? Pode ler, Lucas. Oi. Da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora o 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, no louvor de sua glória. Olha só. Rosa, pode ler agora.
Tu és digno, Senhor, ó Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha só, digno de receber. Ok? E olha só, algumas vezes, eu ouvi alguém falar que isso, às vezes, faz com que Deus seja um pouco soberbo, né? Por querer receber adoração, receber louvor e tal. Mas sabe, uma das coisas que a gente deve lembrar, nós já estudamos aqui, é justamente Deus é justo. E quando ele recebe essas adorações, é porque ele é digno de recebê-las. Ele não está sendo exibido, ou ele está sendo, orgulhoso ou altivo. Não, ele está sendo justo. Ele é justo quando ele recebe a adoração. Por quê? Porque ele é digno de receber. Na Bíblia, nós temos algumas passagens que a gente vê a aparição daquilo que a gente chama, nós vimos atrás a teofania, né? E vocês veem que, por exemplo, quando chegou lá com Abraão, que Abraão chegou perante aquele homem, prostrou e adorou, aquele homem fez o quê? Ele permitiu que Abraão o adorasse. Ok? Ele permitiu. Por quê? Porque ele era digno de receber adoração. Lá em Apocalipse, quando você vê que João olha e vê um anjo, ele faz o quê? Ele se prostra para adorar. O anjo faz o quê? Ei, levanta daí. Ou seja, ele não aceitou ser adorado. Por quê? Porque ele não é digno de ser adorado. Então, quando Deus recebe a adoração, ele está simplesmente sendo justo. Ele está fazendo uso da sua justiça. Porque o que é o conceito mais básico de justiça, o meu amigo Nonato aí não vai me permitir mentir, né? Mas o conceito mais básico de justiça é dar o que é merecido. Isso é a justiça. Claro que, às vezes, não se alcança isso, né? Mas no conceito mais básico você merece, você recebe. Isso é justiça. Então, se Deus merece louvor, adoração e honra, e ele recebe isso, estamos simplesmente sendo justos. Ele está sendo justo, porque ele está recebendo algo que ele merece receber. Ok? Peraí, tem que falar no microfone. É para o pessoal em casa poder ouvir sua pergunta. Eu fico pensando na questão que nós que convivemos em meio à idolatria, de uma maneira ou de outra, nas suas diversas formas, podemos observar que se trata de um pecado, porque é imerecido que essa honra ou essa glória seja dado a qualquer outro ser que não é Deus, porque não tem os atributos de Deus. Muito bem, Luiz, exatamente isso. Então, você nota que lá na Bíblia, toda vez que aparecer alguém que outra pessoa adorou e essa pessoa permitiu, é uma teofania. Ok? Por quê? Porque só Deus aceita. Qualquer outro, ele não vai aceitar. Jesus foi um exemplo quando isso aconteceu, porque Satanás propôs que ele o adorasse. E ele retrucou, afirmando que só Deus é digno de ser adorado. Exatamente. Muito bem, Luiz.
Isaías 42, 8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória foi de a outrem, e a minha honra é mais de tudo. Exatamente. Aqui o Isaac está falando Isaías 42, né? Agora, uma coisa, tá, gente? Isso são coisas que a gente entende e que a gente precisa ter convicção na hora de falar. Eu preciso estar convicto que o meu Deus é um Deus que não muda, que seus decretos são eternos e que esses decretos foram feitos para a sua glória. Eu mesmo fui criado para a glória de Deus. Tá? E agora nós vamos entrar no último assunto que a gente vai tratar aqui, que ele é um pouco pesado, tá? Nós vamos falar sobre a origem do mal, na página 30, tá? Você já deve ter ouvido aquela historinha que rola aí de vez em quando no grupo de WhatsApp, que o professor desafiou o aluno, né? Perguntou, então Deus criou o mal, aí o aluno fala, não é isso, é porque o homem se afastou de Deus, o mal não é, e tal. Mas olha, a gente vai ver que a coisa não é bem assim. E talvez a gente vai gastar um pouco de tempo aqui, porque isso é um conceito que a gente tem que entender, mas ele vai ser um pouco difícil. Tá? Então, olha só. A gente sabe que Deus criou tudo bom, correto? Lembre-se lá de Gênesis, né? Ele começou, criou, e tudo que ele viu lá, ele ainda diz, né? Viu Deus que tudo que fizera era bom. E era bom realmente. Tudo funcionava bacaninha. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu vou dar um spoiler de antropologia, né? Mas é legal porque o homem foi criado para se alimentar só de frutas. Exatamente. O homem, originalmente, era para ser apenas se alimentar de frutas. E os animais todos eram para se alimentar de ervas, né? Imagina um leão pastando, né? O leão pastando, um tigre pastando também, mas era isso. Claro, aconteceu algo chamado pecado. E fez o quê? Manchou essa perfeição que Deus havia criado, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, vamos ler aqui, abra uma apostila aí, página 30. Temos aqui, olha, a origem do mal. Essa doutrina gera um problema teológico fundamental relacionado com a criação dos seres com vontade, né? E com a origem do mal. Uma coisa que a gente deve entender: o homem foi criado mal? Não. Ele foi criado perfeito. Com o pecado, a perfeição quebrada, né? Agora, uma coisa que a gente vai... É estranho, né? Porque a maneira como o homem se tornou perverso tão rápido é uma coisa que até chega a espantar. Porque ele experimentou todo o fato de viver em comunhão com Deus, né? Mas se a gente pega o relato de Gênesis e a gente vai lendo lá que... Espera aí, cadê o... Errado, né? Nessa concepção que eu vou falar, né? Vai lá, pode falar. Porque a Bíblia diz que Satanás, o diabo, era um anjo de luz. Né? Sim. Mas que era perfeito também. Mas nessa perfeição já existia algo nele. Qual era que existia nele? Como? Algo que existia em Lúcifer. O orgulho. Né? O orgulho fez ele querer fazer o plano dele mais alto que de Deus. Então, Deus fez ele justamente nesse propósito.
né? Eu penso assim, né? Criou esse propósito. E Deus sabia que ele, já na sua onisciência, ia fazer o homem perfeito também, como ele fez Lúcifer, perfeito. Mas o homem também caiu na mesma situação que Lúcifer. Só que nós temos um jeito, né? E ele não tem mais. É isso. Então, o mal veio com ele, né? E ele trouxe para o homem, quando o homem, Deus fez o homem. Faz sentido, né? Então, eu vejo assim, né? Então, Deus fez Satanás, o anjo que era de luz, né? Um príncipe, né? E cuidava de tudo lá de Deus, mas nesse ser já existia o mal, né? Que era o orgulho. É por isso que o orgulho, Deus trata os cristãos sempre na humildade, né? Sempre colocando para baixo o cristão para não ser orgulhado do que ele faz, né? Então, Deus trabalha, né, nessa área de nós, né? Do orgulho. Porque tudo, quando vamos querer nos orgulhar, nós lembramos que, né, existe um Deus todo-poderoso, só Ele é capaz de mudar a nossa vida dia após dia. Ok. Tá? Obrigado, Sebastião. Mas olha só, vamos só retomar aqui esse entendimento. Então, muito rápido, o ser humano se tornou cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Mas aí a gente a gente esbarra num conceito que a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Mas Deus criou todas as coisas que existem, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Sim. Sim. Deus criou tudo que existe. O mal existe? Existe. Então, foi criado por Deus? Sim. Agora, claro, vamos entender isso, porque a gente tem que ter muito cuidado. Como eu falei, esse último tema vai ser bem mais... William, eu queria fazer uma pergunta. Mas o próprio mal estava no plano de Deus. Oi? Exatamente. O mal estava no plano de Deus porque Deus precisa também aplicar a sua justiça. Ok? Também. Mas a justiça precisa ser aplicada. Tá? Agora, claro, a natureza moral de Deus, Deus é santo, né? E essa santidade determina aquilo que ele vai fazer. O ser humano foi criado santo, mas corrompeu-se, né? Então, a gente vai dizer, tudo faz parte do plano de Deus. E a gente não pode fechar o olho para isso. A gente fechar o olho e dizer, não, o mal é simplesmente a ausência de Deus, é a gente tirar realmente, a gente usar uma desculpa para não aceitar a própria soberania de Deus até nisso. Então, aquilo que existe porque ele criou. E se existe e está acontecendo, é o plano dele. Vila. Alguém chamou aqui? O Jorge. Jorge, diga, Jorge. Aí, como a gente explica aquele versículo que Deus diz na Bíblia que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal? Como é que a gente pode... Se alguém apresentar esse versículo assim... ele é puro de olho que não pode ver o mal, é aquela ideia de que ele não pode pactuar com isso. Ah, bem. Ele não vai estar concordando com isso. Tá? Ele não vai estar incentivando. Igual tu falou ontem, ele não vai andar junto. Ele permitiu. Oi? Igual tu falou ontem, ele não vai andar junto, né? Junto com essa pessoa, né? Exatamente. Ele não vai andar junto. Ok. Porque se a gente admitir que o mal é simplesmente a ausência de Deus, a gente está admitindo que está existindo algo que não foi criado por ele. Então, criando algo que Deus não sabe, né? Exatamente. Deus é passivo, não sabe. Tem alguma coisa escapando do controle dele.
Ok. E a gente acabou de ver que nada escapa ao controle dele. Um pouco de cuidado, porque a gente não pode enxergar Deus com os olhos humanos, né? Esse que é um dos problemas que a gente tem o conceito de maldade e para nós o conceito de maldade é algo oposto a Deus. Mas Deus enxerga isso de forma diferente, tá? O mal está presente por permissão dele. Existe porque ele permitiu a existência disso. E justamente por existir, ele vai fazer o uso da sua justiça. Ok? Para vocês aí, tá tranquilo esse conceito? Eu queria fazer só uma pergunta. Pergunte, Nonato. Então, nós não podemos responsabilizar Deus pelo mal, ou é responsabilidade do homem da origem do mal? Já que Deus não é responsável pelo mal, então quem é o responsável pelo mal? O que a Bíblia diz em relação a isso? Né? Porque em relação à origem do mal. Bom, com relação à origem, a gente sabe, todas as coisas que existem originadas por Deus, tá? Agora, cada um de nós, cada ser humano, é responsável por seus atos. Ok? Deus não obriga ninguém a fazer o mal. Isso é uma coisa que deve ser claro. Lembre-se lá de Tiago, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Mas, quando eu quero fazer, ele permite. Certo? Então, ele permite que eu faça. Ele permite ao homem tomar a atitude de fazer. Por quê? Porque o homem, ele fez com vontade. Então, seria o livre-arbítrio da vontade do homem. Exatamente. Ok? O homem vai fazer. E Deus vai permitir. E Deus vai cobrar depois. Então, nós não podemos culpar jamais Deus por esse erro, por essa irresponsabilidade do mal que o homem pratica. Não, nunca. Tá? A responsabilidade é minha. Dos meus atos bons e dos meus atos maus também. Tá? Mas quando eu falo em mal, no geral, ele existe, sim, pela vontade de Deus. Certo? Então, eu li, e sabe, eu vi muita gente, muito cristão compartilhando essa história aí, do cara dizer que o mal é simplesmente a ausência de Deus. Isso é errado, porque isso diminui o poder de Deus. Lembra? A Bíblia fala, todas as coisas vieram a existir. E quando ele fala todas, ele fala todas. Inclusive o mal. Ok? A permissão disso é que permitiu que Adão... Começo lá da fruta, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus permitiu ele comer. Proibiu ele e, ao mesmo tempo, ele permitiu. Mas olha uma coisa que é interessante, ele falou. Como era o nome da árvore? Já está o mal aí. Do conhecimento, né? Já não está aí o mal? Lá no próprio nome da árvore já está o mal. Já tinha se praticado o mal? Ainda não, mas ele já estava lá. Deus permitiu. E Deus permitiu. Mas, olha só, então isso é para a gente entender que Deus deu a opção ao homem. E Willer? Oi, diga, agora sim, Nila, pode falar. No caso de Caim, né? Deus avisa para ele, né? Eis que o pecado jaz à porta, né? Cumpre a ti dominá-lo. Então, ele não está sendo obrigado a fazer o mal, mas estava na mão dele escolher, né? Aqui em Gênesis 4, né? Versículo 7. Exatamente. O mal já estava lá e diz, olha, o pecado está aí, o desejo é esse, mas você
tem o papel aqui. Então, eu gostei muito do Daniel ter lembrado, porque realmente só o fato da árvore lá do jardim já ser bem e o mal já indica a existência disso. Pode falar, Jordano. Eu queria somente dizer que aqui também, né, tem um vídeo que fala do Einstein, que era hebreu, né, o cientista. Ele fala mais ou menos disso, desse assunto, né, que como o que é a escuridão? A escuridão é a essência de não. Aonde tem o mal é porque tem a essência de Deus. Mas eu entendo que é uma essência, não porque Deus não está presente, é porque é a essência na vida da pessoa. Eu entendo que é sim Deus naquele momento. Eu entendo também isso, quando a palavra diz que Jesus vai voltar, depois que todo canto do mundo vai sabendo da existência, né, da palavra, da boa notícia, que Jesus vai voltar. Então, a essência de Deus, acho que não é entendida como Deus não chegou ainda naquele lugar. É porque na vida das pessoas ainda ninguém falou dele, entendeu? Exato. Muito obrigado, Jordano. Eu estava com saudade do Jordano. Não se vê, né? Nonato, pode falar, Nonato. Só, o que falou o irmão Jordano, então podemos dizer que biblicamente é correto entender que o mal é a essência do bem, né? Ou seja, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus. Isto é, o mal é aquilo que é contrário a Deus, correto? Mais ou menos isso que eu entendi do irmão Jordano. Exato. Claro, Deus é bom. Lembra-se da... porque o mal é a ausência do bem. Exatamente. É a auxiliadora, né, que pediu. Pode falar. Eu queria, assim, meditando em tudo que você está falando, a gente pode saber, assim, porque quando fala do mal, me remete para Satanás, né? Então, antes da criação de Satanás, o mal já existia, não é isso? Porque também Deus já sabia que o homem ia pecar, muito antes, né? Deus já sabia que Adão ia desobedecer. É isso que está me levando a pensar aí na sua explicação, não é isso? Exatamente. Lembre-se, teve o plano de Deus. O plano de Deus é eterno e é tudo que aconteceu. Agora, realmente, o ponto principal, eu vou só reforçar isso para que vocês lembrem, tá? O fato da árvore ser do bem e do mal já indicava que existia o mal. Porque se o mal não existisse, a árvore era o quê? Conhecimento do quê? Né? Só do bem, porque se não tinha mal. Mas se você nota que esse conceito de bem e do mal é anterior, porque os anjos já tinham também essa opção. O Sebastião falou aqui sobre Satanás, e não foi só Satanás, a gente sabe, né? A terça parte dos anjos foi corrompida pelo mal. Então, se eles foram corrompidos pelo mal, é porque o mal já existia lá. E se ele existia, foi Deus que permitiu a existência dele. Tá? Mas lembre-se, a ideia não é que dizer, Deus, então, o culpado de tudo, o pecado e o mal é Deus. Não. Quer dizer que Deus, ele nunca foi plano de Deus que as pessoas não tivessem a opção. Seja anjos, seja nós, seres humanos. Ele não queria uma adoração, não queria adoradores, e até hoje ele não quer adoradores que estejam adorando simplesmente porque não há outra opção. Porque aí a adoração não é verdadeira. A adoração já perde o sentido dela. Porque eu não tenho outra opção, eu vou adorar simplesmente porque eu não tenho opção. Então, nunca foi plano de Deus, nunca foi vontade de Deus
que ele for adorado, honrado e respeitado, simplesmente porque não havia outra opção. Então, desde a fundação do mundo, ele já deu essa opção. Porque ele podia muito bem não ter posto aquela árvore lá no jardim. Era só ele não colocar a árvore. Pronto. Não ia ter pecado. Mas aí o homem serviria sem ter a opção de servir. Vocês entenderam isso? Oséias, pode falar, Oséias. Ouvindo o senhor falar isso aí, eu fiquei agora também na dúvida aqui. A questão que tu falaste anteriormente, da questão de que somente os cristãos têm, digamos assim, livre-arbítrio, né? Não podemos nos contradizer, digamos assim, quando fala, Deus, ele permite que o homem tenha a opção, que faça ou tome a decisão que ele queira. A gente não pode estar colocando em xeque aí a soberania de Deus, porque quando você generaliza assim, o ser humano, ele vai ter opção. E tem opção. Deus deixou livre para ele optar. Não parece contraditório? Eu fiquei com dúvida agora. Tá. Deixa eu só explicar isso, então. Quando eu falo que o ser humano teve a opção, Deus deu a opção, eu falo de Adão e Eva. Certo? Então, eu falo da raça humana naquele momento. Tá? Para eles, houve uma opção. Pecar ou não. Tá? Eles tinham essa opção. Quando pecaram, quando caíram, a raça humana foi condenada ao pecado. E a gente vai lembrar lá de Romanos, capítulo 5, que fala que todos são escravos do pecado. E que a vida do ser humano é o pecado mesmo. Ok? Agora, depois que somos salvos, restaurados, transformados, aí nós voltamos a ter a opção. Por isso que eu falo que o livre-arbítrio ele é devolvido para nós. Porque agora, se eu não quiser pecar, eu não peco. E se eu quiser, eu peco. Quer dizer, agora o pecado na minha vida, ele é uma opção minha. E uma responsabilidade minha também. Certo? Então, quando eu falo que Deus deu ao homem a opção, eu estou falando lá de Adão e Eva. Tá? Naquele momento, a raça humana teve a opção. E eles optaram pelo pecador. Todo mundo nasce, lembre-se, pecador, morto espiritualmente, buscando o pecado, né? Lembra do velho homem, homem pecador. Éramos isso. Então, quando eu não conheço a Cristo, eu tenho a opção de pecar ou não? Não, eu não tenho, eu só tenho uma opção, é pecado. Até porque a minha natureza me leva para o pecado, a minha carne me leva no pecado, e eu, como escravo do pecado, vou para lá. Agora, depois que é tirado o processo de salvação e restaurado, eu me torno pior que um pecador. Parece duro, né? Mas eu me torno pior que um pecador. Sim, mas aí, irmão... Enquanto o pecador faz o que é obrigado a fazer, porque não tem opção, eu peco quando eu quero pecar. Pois é, esse detalhe aí... Pois é, esse detalhe aí que não está... Não estou conseguindo compreender. Novamente, depois que a gente se converte, falaste que a gente tem a opção de pecar ou não pecar, não é isso? Exatamente. Lembra de Romanos? O pecado não terá mais domínio sobre nós. Isso, ele não terá domínio sobre nós. Mas isso quer dizer que nós temos domínio sobre o pecado? Porque a gente vai pecar quando a gente quiser? A ideia é que nós temos domínio sobre nós mesmos. Nós temos domínio sobre nós mesmos? Exatamente. Lembra dos frutos do Espírito? Do fruto do Espírito, né? O último deles é o quê? Domínio próprio.
certo? Então, quer dizer que, a partir desse momento, eu tenho o domínio da minha ação em relação ao pecado. Quando o pecado se apresenta a mim, eu posso dizer para ele, olha, não te quero. Eu posso fazer isso. Eu tenho essa opção porque eu tenho o domínio próprio. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora, quem não tem domínio próprio vai ser guiado por todas aquelas condições que eram anteriores, né? A gente pode ver em Efésios capítulo 4, versículo 17, que ele dá toda a descrição do que é um ser humano naturalmente. Certo? Então, quando eu falo que eu hoje peco, se eu quiser, eu estou falando porque Deus me deu essa condição agora. Lá do fruto do Espírito, quando eu tenho o domínio próprio. Então, o pecado não me domina mais. Quem domina a mim mesmo sou eu. E o pecado, para mim, passa a ser vontade. Certo? Está entendido aí, Oséias? Oi, confesso que não. Confesso que William, não. Pode falar, Leonardo. Então, em relação a isso, o homem se torna desobediente, tá certo? Desobediente, ele erra, errando, portanto, vai pecar. Então, realmente, eu entendi, mas estou também entendendo o que o irmão Josias, né, está dizendo, né? Oséias. Oséias. Mas eu quero dizer também que tudo aquilo que é oposto a Deus, tudo que é oposto a Deus é o mal, certo? O mal, eu entendo que, para mim, eu vejo que... Eu tenho uma passagem aqui, uma passagem não, o que diz aqui, deixa eu ver... O que diz aquele Santo Agostinho, né? Ele não crê que Deus criou o mal. Ele não acredita. E também Tiago 1,13, Tiago escreve que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o que você diz também, o que você está dizendo aí, em relação, né, ao homem querer pecar pela vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, porque Deus permite a isso esse livre-arbítrio, mas a partir do momento em que nós temos a nossa salvação, a nossa santificação, somos uma nova criatura, entendemos que Deus tem que ser obediente à palavra de Deus, realmente nós temos que fugir do pecado, embora ele se apareça, e nós temos que ser resistente a isso, porque senão a carne vai ser sempre fraca, sempre decaindo, né? E nunca lhe terá realmente a salvação. Eu acho que Leonardo, obrigado. Sim, Oséias, pode concluir. Não, como eu estava falando, né? Eu fiquei com dúvida ainda, né? Temos que conversar melhor depois. Mas fiquei com dúvida com relação a isso. Confesso mesmo. A tua dúvida está em relação à opção de pecado para o salvo, é isso? Essa questão aí de a gente ter o domínio sobre o pecado e termos a opção de pecar ou não. Tá. Olha só. Vamos abrir Romanos. A gente tem tempo ainda. Vamos ajudar, porque é muito importante essa pergunta do Oséias, tá? Romanos, capítulo 6. É um texto muito importante para a gente entender essa quebra de influência do pecado na nossa vida. Então, olha só, o versículo 1 diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Versículo 2, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como poderemos continuar vivendo nele? Olha só, deixa eu trazer para a revista atualizada, que o pessoal usa, né?
Então, olha só, na revista atualizada diz assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, note bem, Paulo usa aqui a coisa mais definitiva que existe. Não existe nada mais definitivo do que a morte. Né? Então, olha, primeira coisa, morremos para o pecado, né? Agora, olha só o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Olha, nossa vida hoje diferente daquilo que ela era. Agora, olha só, versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, olha só, a condição do ser humano natural é escravo. Qual é a vontade que um escravo tem? Nenhuma. Escravo não tem vontade. O escravo faz simplesmente cumprir aquilo que o seu senhor manda. Então, olha só, a condição, que nós não sejamos, ou seja, a gente era, não é mais. Então, quando eu falo que o ser humano natural não tem opção, é porque ele é escravo. E um escravo não tem opção. Está entendendo aí, Oséias? Sim, estou ouvindo. Está acompanhando, né? Então, tu entendeu a primeira parte quando eu falo que o ser humano não tem opção? Sim, perfeitamente. Ok? Então, olha só. Quem é escravo não tem opção. Então, mas aqui, o final do versículo 6 diz: não sirvamos o pecado como escravo. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, ou seja, se para o pecado nós já morremos, cremos também que com ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, para nós, o versículo 11 é o mais importante. Versículo 11 diz assim, olha: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Cristo. E vivos para Deus em Cristo. Então, quando nós fomos restaurados, passamos pelo processo de salvação, toda aquela influência do pecado é tirada de mim. Eu não sou obrigado a fazer o que o pecado quer. Eu não sou obrigado. Porque se eu vou admitir o pecado como uma coisa normal para mim. E o pecado não pode ser normal para nós. O pecado não é normal. Diga, Jorge. Porque tem crente que ele diz que ele é pecador, e isso não é verdade. Não. Pecador tem cristão que ele diz que ele tem cristão. Porque tem crente que diz, tem cristão que diz, eu sou pecador, e na Bíblia não tem isso.
É verdade. Nós somos santos, mas que podemos pecar. Santos que Eu não pecam. vou entrar nesse mérito. Diga, auxiliadora. Eu poderia também acrescentar aí para nós o versículo de 1 João 3,9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Completando aí os versos que você falou. Exato. E olha só, para a gente completar isso, o versículo 14, de Romanos 6, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se algo não tem domínio sobre mim, eu não sou obrigado a obedecê-lo. É aquele grande exemplo. Imagina que eu tenho um patrão muito enjoado. E esse patrão o tempo todo pega no meu pé, grita, manda eu fazer as coisas fora de hora, faz tudo aquilo. Aí chega uma hora que eu me demiti. Arranjei outro patrão. Estou com outro patrão. Aí o meu patrão antigo me encontra em algum lugar e sai mandando eu fazer alguma coisa. Eu sou obrigado a obedecê-lo? Não. Não tem mais obrigação nenhuma da minha parte em obedecer. Por quê? Porque ele não é mais o meu patrão. E assim o pecado, tá? O pecado não é mais nosso patrão. Isso, nesse sentido aí, eu concordo plenamente, entendeu? A minha dúvida, a minha dúvida mesmo foi no sentido de, fui demitido, o meu patrão ali não tem domínio mais sobre mim. Mas não significa que eu tenho domínio sobre meu ex-patrão. Significa? Aí, trazendo para o lado do pecado, quando o senhor falou que nós temos domínio, né, sobre o pecado, ou poderemos ter domínio sobre o pecado. Essa questão aí que mais me trouxe esse questionamento. Não, na verdade, eu acho que eu me expressei mal. Não é que nós vamos ter domínio sobre o pecado. Nós temos domínio sobre nós mesmos. Tá? E aí, quando o pecado se apresenta, eu posso dizer não. Tá? Eu não domino o pecado, eu domino a mim mesmo. Tá? Que é a ideia do domínio próprio. Então, quando o pecado se apresentar a mim, seja de qualquer pecado que seja, eu tenho como eu mesmo tenho como me controlar e não cair nele. Lembra que fala que Deus não permite que a gente seja tentado além das forças, e junto com o pecado ainda dá o livramento? É justamente isso. O pecado se apresentou a mim, mas Deus já deu também uma opção de eu escapar disso. Então, eu posso escolher se eu vou pecar ou não, ou escolher se eu vou sair disso. Tá? Oi, quem falou? Jorge? Eu estava pensando quando Deus disse para Caim, né? Disse: o pecado está à porta do teu coração, cabe a tu dominá-lo, né? Exato, né? Então, só para a gente entender isso, tá? Claro, Oséias, se você quiser, a gente pode conversar melhor, mas assim a gente marca uma hora, a gente conversa, tá? Porque a gente tem um limite aqui do tempo. William. Tá? Tá tranquilo nisso, Oséias? Somente uma coisa, eu queria... Tranquilo. William. Não tem problema. Oi, Jordano, pode falar. Eu estava lembrando a nossa condição de ser humano, que não dá para nós o poder de ganhar sobre o pecado, porque se nós somos salvos não por merecimento, mas por graça, é porque nós não vamos conseguir ganhar sobre o pecado. E também a palavra nos ensina, nas Romanos, capítulo 7, quando Paulo fala que ele faz aquilo que quer fazer. Então, é uma condição lutando todo dia com a carne, né, com o pecado. E também, outro dia, a gente, na segunda letra dos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 13, versículo 4, está escrito que Jesus
também, ele foi crucificado para a sua fraqueza. A fraqueza, o que sentido? Era porque a fraqueza estava com o ser humano, porque o ser humano é uma fraqueza nos Deus. Nós temos falha. E nesse sentido, nós nunca vamos ganhar sobre o mundo. Mas com Deus nós temos para fazer aquilo que é a vontade dele, poder ter a escolha, poder nunca ganhar chado. Eu acho que é isso. Muito bem, Jordano. Muito obrigado também. Nós chegamos ao final do nosso curso, né? Tem alguns conteúdos aí, mas que são simples e vocês vão poder ler. Mas uma coisa que eu vou me dispor a vocês é o seguinte: se alguma das coisas que está ainda na apostila e que você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Eu estou disposto aí para a gente esclarecer, para a gente poder aprender um pouco mais, certo? E eu quero dizer que eu estou muito feliz da oportunidade de ter estado junto com vocês, que foi para mim uma experiência muito boa. É a primeira vez que eu trabalho assim online, dando uma aula assim tão diferente, né, daquilo que eu era acostumado a fazer. Mas eu quero agradecer a vocês pela paciência, principalmente hoje, né, que eu atrasei um pouco. Agradecer a participação de vocês e também estar aqui disposto. Peço perdão por alguma falha, né? Às vezes a gente pode não estar. Então, eu quero agradecer. E, nesse momento, eu quero abrir aí a oportunidade que alguém quiser falar alguma coisa, esclarecer algo. Eu quero falar. Tá, alguém dá o microfone. O irmão Benedito vai falar alguma coisa aqui. Espera aí, a Betânia está falando. Pode falar, Betânia. Olha, eu quero agradecer a você pelos estudos, foram muito bons e foi de muito proveito para mim. Eu espero ter uma nota boa na prova e estou com medo de ser reprovada. E foi um tempo muito bom estar com vocês, com todos esses irmãos, com a Érica e o Jordano lá da Itália. Nossa, foi incrível. E eu agradeço muito a todos, ao professor, principalmente ao nosso professor que esteve conosco esse tempo todo, né? Com paciência e tudo. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um e desejo tudo de bom para todos. Ok, obrigado, Betânia. Benedito, pode falar. Ah, não. Alguém aqui quiser falar, liga o microfone e fala. Oi, Willer. Professor? Oi, Dila, pode falar. Parece que a Dila vai falar agora. Também quero agradecer, né, pelas oportunidades, pelo curso, esclarecer que eu sou meio polêmica, pode ser, né? Mas, assim, quando eu levanto uma questão, não é contestando o que está sendo ensinado, é justamente para tirar dúvidas daquilo que eu acreditava que era de uma maneira, entendeu? Como no caso ontem, né? E outras aulas que eu levantava algumas questões. Mas, assim, não fiquei com dúvida na questão de ontem. E é isso, né? Esclarecer que às vezes a gente fala de uma maneira que pode parecer que está contestando, né, as palavras da pessoa, mas não é, porque, como você mesmo esclareceu algumas vezes, tem palavras na Bíblia que a gente entende de uma maneira, mas não quer dizer exatamente aquilo, né? Como ontem, como falaram sobre Deus se arrepender de criar o homem, e aí você explicou que o arrependimento não é como a gente costuma usar, né? No sentido que a gente usa sempre. Então é isso aí, mas agradeço tudo, gostei muito. Mas tem uma coisa assim que ficou, mas eu gostaria de não levantar aqui porque é meio polêmico, e eu queria uma oportunidade de falar contigo em particular, mas não é coisa muito extensa, não. Tá bom? Ok, pode me chamar no privado, que a gente conversa. Tá. Eu gravo áudio lá e quando tu tiver um tempo, tu me responde. Tá bom? Assim que acabar a aula, porque assim, pode eu não ligar para sou... ele, porque... Oi? Porque assim, eu não sou... Ainda não sou nem membro. Assim que acabar a aula, pode ligar. Aí ele não vai aproveitar. Tá. E assim, a questão de algumas coisas eu pensar um pouco diferente e ter aprendido um pouco diferente, porque eu ainda não sou realmente nem membro da igreja. Eu estou no momento com eles, né? Mas ainda não fui nem admitida como membro. Então é por isso que eu trago assim, algumas dúvidas
né, algum entendimento diferente, entendeu? Mas aí eu agradeço, tá? Pela paciência e tudo. E a aula, achei muito bom a aula online, gostei muito. Ok? Ok, Nila, obrigado. Benedito, vai ter oportunidade agora. Bem, irmãos, o que eu queria dizer, daí o meu boa noite a todos, né? E também dizer aquilo que fala lá em Gálatas 5,16, né? Para a gente andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Então, acho que a gente deve pensar por aí na situação, que antes da gente nascer de novo, a gente é escravo do pecado. Depois que a gente nasce de novo, começa a servir a Deus, a gente já não é mais escravo do pecado. E uma das coisas que a gente deve fazer é o que fala lá em Gálatas 5,16, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É isso aí que eu queria falar. Amém. Deus nos abençoe. Ok, obrigado, Benedito. O Jordano levantou o dedo, Jordano? Eu, Ila? Olha, não devo mais... O Edmar depois o Jordano, tá? Eu gosto desse texto que você acabou de citar aí, que é Romanos 6,6. E, exteriormente, o nosso velho homem não mais existe. É por isso que nós somos escravos do pecado. A nossa natureza agora é divina, é do alto. Nós não somos mais destinados a pecar. Nós temos autocontrole. Bem, obrigado. Escolher pecar ou não. Exatamente. Infelizmente, né? Seria muito bom se Deus tirasse de vez e a gente não pecasse mais, né? Mas ainda não. Jordano, pode falar. Olha, nós aqui queremos agradecer muito a Deus pela oportunidade. A Imá falou da oportunidade que ela teve, né, em conhecer nós daqui. Pode imaginar para nós daqui como Deus nos guiou para chegar aí com vocês, né? Seja a gente está do outro lugar do mundo, né? Cada um de nós sabe que a gente tem um caminho, né? Tem um caminho e tem um final. Acho que são duas as coisas mais importantes. O começo e o final. Não, porque cada um de nós, o homem, tem que querer saber onde chegar, para ver o limite, né? Final mesmo, para poder dizer, acabei. Mas acho que mais importante ainda é o começo. É aí que você vai fazer uma escolha que vai direcionar depois, né, o seu caminho. Então, a gente, como caminho com a Igreja dos Irmãos, o primeiro que começou esse curso, né? Porque assistindo outra aula, mas a primeira aqui foi a oportunidade para nós ter o método, né, da aula, do estudo, foi a oportunidade de conhecer melhor o Willer, outros alunos que estavam aqui conosco. Quero agradecer muito a Deus para essa oportunidade, porque vai ter alunos que a gente vai de novo na outra aula, mas pode ser que, né, a gente terminou a aula e depois, né, a gente vai se encontrar de novo. Eu quero dizer para cada um de vocês que não aqui muito disponível, né, de vocês, se vocês quiserem tomar um café virtual junto com nós um dia, para ter a oportunidade de conversar um pouco, de falar sobre o testemunho. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. Nós somos aqui, agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade que o professor Willer também nos deu, né, para começar o caminho com a Igreja dos Irmãos. Os únicos números estranhos que vocês vão encontrar no grupo é o Bruce ou eu ou o Jordano. Muito obrigado a cada um de vocês. Ok, Jordano, obrigado. Olha, nós ouvimos um estrangeiro, vamos ouvir outro. Cadê o Marcos Sanches? Misericórdia, aqui estou. Boa noite, irmãos. Deixa eu botar aqui. Graças a Deus foi um tempo
bem proveitoso mesmo. Já faz, eu acho que mais de um ano que eu começo, faço uma aula, me matriculo, faço a matrícula, depois não assisto. Mas, graças a Deus, esta aula que o Willy compartilhou com a gente foi de muito proveito para a minha vida e também esta experiência nova de ter estas aulas virtuais tem sido uma coisa que tem fortalecido a todos nós, né? Conhecer, no caso, Érica e Jordano, que a gente está, antes das aulas, a gente já estava também tendo essa amizade, e outros irmãos de Capanema, Coachipuru, a gente aproximou muito mais. Nosso irmão lá, Jorge, de São Miguel, tem sido uma coisa que para a minha vida tem sido muito bom. Então, agradeço muito a Deus pela oportunidade também de formar parte de ITG, né? Por muitas aulas mais, se Deus quiser. Ok, Marcos, obrigado. Queridos, então é o seguinte, eu vou dar a palavra ao coordenador, o Ricardo. Eu gostaria de falar também, irmão. O Lúcio, pode falar, Lúcio. Isso. Boa noite a todos. Olha só, para mim foi uma honra poder ter participado com vocês desses meses, semanas de aprendizado, né? Eu sou de uma outra denominação e estar com vocês foi muito bom, ver como os irmãos acreditam, né? Aquilo que os irmãos creem. Eu já conhecia as igrejas dos irmãos só de ver. Assim, eu passava na frente e dizia, poxa, mas como será que os irmãos creem, acreditam, né? Eu nunca tive a oportunidade de entrar, até então que a Gidalva me convidou para participar. E eu, durante esses dias aqui com vocês, eu pude ver como vocês são unidos. Eu não posso deixar de destacar isso. A gente percebe a unidade que existe em vocês. Tá? Isso é muito bacana, porque não são em todas as igrejas que a gente vê isso, entendeu? Não é em todas as denominações que a gente vê essa unidade, né? E, para mim, vocês têm uma característica cristã muito forte, que é a unidade. Eu não posso deixar de destacar isso durante esse tempo em que eu estive aqui com vocês, aprendendo. E outra coisa que eu quero destacar também é a metodologia do ensino. Ela é muito... há uma didática, né? Há uma desmistificação. Então, a gente... né? A gente acaba aprendendo de uma forma muito tranquila, né? A palavra de Deus. E assim, não fica pesado, não é um fardo, né? Tem que vir para cá todas as sextas-feiras, mesmo que a gente chegue cansado de uma semana acumulada, é prazeroso, né? E isso já estava inserido na minha rotina, e eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque todas as sextas-feiras já estava dedicado para esse aprendizado, né? Então, quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês, ao senhor como mestre, como professor, né? Isso é uma missão árdua, o ensino, a gente sabe, mas assim, fantástico ter ficado esse tempo com vocês aqui, muito bom mesmo. Vocês são muito unidos, vocês são muito carinhosos no trato, né? Tem marcas, né, da personalidade, do caráter de Cristo impresso em vocês, e não dá para terminar esse módulo sem deixar aqui as minhas palavras de reconhecimento e de gratidão a vocês. Muito obrigado. Ok, Lúcio. Obrigado também pelas palavras. A Renata ligou a câmera. Vai falar, Renata? Vou aproveitar. Boa noite, irmãos. Eu só quero agradecer, né? Esse tempo foi muito proveitoso. Foi foi do fundo do coração, né? Eu tive muita vontade mesmo de fazer, desde quando eu assisti o Senhor, né, aqui em Capanema, junto com os homens, e assim um desejo muito ardente de aproveitar esse tempo.
E eu não sabia que já estava no plano de Deus isso, né? E eu louvo a Deus, porque foi muito bom. Eu pretendo continuar, né? Antes eu não sabia se eu ia continuar, mas eu pretendo. E eu só tenho a agradecer pela vida de cada um, porque, como o irmão Lúcio falou, né? É muito forte isso na nossa denominação, a união, o amor, né? Que nos une de Deus, assim, é maravilhoso. E foi muito bom. Eu só tenho que agradecer a Deus e aos irmãos e ao nosso professor, que vai fazer falta. Obrigada, irmãos. Ok, Renata, obrigado. Querido, está aberto aí. Se alguém mais quiser falar. Eu quero só dizer que eu estou aqui com os irmãos aqui na União, tá? Um abraço para todos aí, irmãos. Estou por aqui. Ok, eu quero dar irmãos. minhas considerações. Tá bom. Bem, queridos, aqui, alguém quer falar alguma coisa? Cadê a Claudiane, que é a porta-voz aqui, né? Pode falar? Dá o microfone aí para a Claudiane. O Benedito já está caindo aqui. Perdão, deixa... Tá aqui. É só falar para vocês, né, que a gente vai sentir muita falta de vocês, saudade mesmo, de todos vocês, quem a gente não conhecia. A Érica, a gente vai continuar falando, graças a Deus, né, nos cultos de orações, sempre estar junto. E que a gente possa estar, como o Edmar orou antes, né, estar sendo encorajado para estar continuando, não só aprendendo, mas crescendo, né, com o Espírito de Deus e aprendendo para estar compreendendo cada vez mais a palavra de Deus. Essa é o nosso alvo, né? Estar cada vez mais perto de Deus. E a saudade vai ser grande, mas logo, logo, quem for estar no próximo curso, a gente vai se encontrar, né? E a gente vai continuar orando por cada um, não só dos nossos irmãos, mas todos os alunos, né? Para que a gente possa estar compreendendo cada vez mais. É isso. Ok, Cacau, obrigado. Bem, aqui, irmão Luiz vai falar. Luiz, pode falar. Boa noite. Eu quero agradecer também a Deus, né, pela oportunidade dele ter colocado essas pessoas na nossa um conhecimento mais amplo da pessoa de Deus e, com certeza, a nossa adoração ela vai ser mais intensificada, mais abrangente a partir de hoje, conhecendo mais profundamente a pessoa de Deus. E também quero incentivar esses nossos colegas que estiveram conosco durante essa primeira etapa e possamos participar da próxima. E Deus vem incentivar cada um para que a gente aproveite e valorize a palavra de Deus que nós estamos tendo a oportunidade de receber com tanta facilidade hoje. O provérbio diz que o valor da palavra excede o ouro depurado, excede o valor da prata, não há nada comparável com o conhecimento de Deus. Então, quero agradecer por isso. Amém, obrigado, Luiz. Ok, meus irmãos, deixa eu interromper vocês aqui. Eu sei que muitos querem falar, querem agradecer, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar e aí você pode ficar à vontade, tá? Conversar com ele, senão eles não vão ter a festinha deles aí e já viu, né? Mas assim, realmente eu quero agradecer ao Willer, tá? Pela dedicação aí, eu sei que não foi fácil para ele, né? E como ele falou, mas obrigado, Willer. Claro que vocês vão se encontrar com o Willer
aí mais para frente nos outros módulos, tá? Só lembrando aqui, antes da gente orar, e aí você fica à vontade aí para conversar com o Willy, para falar. Mas olha só, na outra sexta-feira, nós vamos iniciar o novo módulo, o módulo 2, que é Bibliologia, tá? A doutrina da Bíblia, tá? Essa foi a teologia própria, a doutrina de Deus, e agora a gente vai entrar na bibliologia, tá? Estudar aí a Bíblia e seus assuntos aí, é bem legal. Então, vai ser com o pastor Edson Silva, tá? Na sexta-feira aí. Então, acho que foi o Lúcio que falou, né? O que a gente vai fazer da sexta-feira, a gente está acostumado, é só emendar. Sexta-feira já vamos iniciar aí, tá? Agora, preste atenção. A sua inscrição não será automática. Você precisa me falar se você vai fazer esse módulo. É só me mandar uma mensagem. Eu vou começar a botar aquela nossa listazinha com os nomes, e aí você me manda e eu vou atualizando a lista lá, tá? Porque eu sei que alguns não vão poder fazer, que vão dar um tempo, outros aqui. Então, para mim não ficar muito atrapalhado aí, você me confirma se você vai fazer esse módulo aí com o Edson, tá? Se você não for fazer por algum motivo, não tem problema, pode dar um tempo e depois você volta. O seu histórico sempre vai estar lá no site do ITG para você consultar. Aliás, por falar no histórico, o seu status lá do módulo de teologia própria do Willy já está tudo alterado, tá? Se você for lá agora, você vai ver que está pendente em vermelho, tá? E aí a gente vai aguardar a nota, a média final que o Willy vai enviar. E aí, quando vier a nota, nós vamos alterar o status para aprovado, tá? Colocar a sua nota lá e colocar um campozinho para você baixar o seu certificado deste módulo, de conclusão desse módulo lá em PDF, ok? Então, tudo vai depender de você e do professor agora, tá? Eu só vou ficar esperando aqui a nota, tá? O Willy vai disponibilizar, vai me mandar aí a prova e a gente vai preparar lá a página no site para você fazer e enviar para ele. Tá legal? Então, meus irmãos, no mais, que Deus abençoe. Todos vocês foram ótimos aí nessa aula, nessa primeira aula, tá? Vocês são a primeira turma desse modelo online que está concluindo aí. Graças a Deus por isso. Temos mais de 40 alunos e poucos alunos realmente não conseguiram chegar aí até o final por várias razões, mas isso foi muito joia. E eu sei que no modo presencial a gente não conseguiria chegar aí como nós chegamos aqui, tá ok? Espero que vocês continuem aí nos próximos módulos para a gente estar aqui se encontrando novamente, tá? Qualquer coisa, olha, você vai continuar lá no grupo, tá? A não ser que você saia por sua vontade e quiser sair, mas você fica lá no grupo participando lá com a gente lá. Você já é aluno eterno do ITG agora, hein? Tá ok? Willy, pode escolher alguém para orar aí, Willy? Aí depois você pode ficar à vontade. Queridos, é o seguinte, eu só vou dar a palavra para a Fátima, porque ela estava falando e cortaram dela, né? E nós vamos ouvir a... Tá? Ok. Olha, Ricardo, eu estou quase chorando já aqui, olha. É mesmo, é? Não, a minha oração, o desejo do meu coração é que nosso amor aumente cada dia. Isso que eu quero falar. Boa noite. Amém, Fátima. Muito bem, querido. Só isso, tá bom, então. Amanhã vai estar disponível a prova e aí você tem 7 dias para entregar, com exceção de alguns que vou entregar a prova escrita, tá? O resto vai fazer no site, ok? Mais uma vez, agradecer a vocês. Muito bom esse tempo. Não vale, não quero ver ninguém chorando aí, tá? É um momento de alegria, não... Mas chorar de alegria até que pode, tá? E nós vamos orar. E eu vou orar aqui para a gente encerrar, tá bom? Deus amado e bendito, nós
te agradecemos e te louvamos pela tua bondade em nossas vidas. Sobre ti, estudar sobre a tua pessoa, sobre teus mandamentos, sobre a tua graça, sobre o teu poder, estudar sobre a tua ação em nossas vidas. E é maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade, Deus. Também eu te agradeço pela vida de cada um desses homens e mulheres que se dispuseram a estar conosco nesse tempo, que tem realmente buscado de coração aprender de ti, buscado de coração se preparar para terem ferramentas úteis nas tuas mãos. Obrigado, Deus. Só queremos te agradecer. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém.